Tem uma passagem que eu tenho sido levado a pensar, a refletir, tenho escutado em diversos lugares, seja no YouTube, na igreja local, através de músicas. Parece que por todo lado eu tenho assistido escutado essa passagem. E hoje aqui eu queria refletir um pouco sobre isso, sobre essa passagem. E ela está em Isaías 6. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com uma brasa tocou minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Depois disso ouvi a voz. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga ao povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne-se insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se convertam e sejam curados. Até aqui por enquanto, do 6 ao 10, Isaías 6, do 1 ao 10. E o que eu queria falar aqui sobre o que eu tenho percebido, o que Deus tem me mostrado, as etapas, às vezes no processo desde a entrega do coração para Cristo e, de uma forma resumida, o processo que Ele trata em nós. Quando Isaías percebe a glória de Deus, a luz de Deus, a presença maravilhosa dEle, essa luz joga clareza, né, nele, mostrando o quanto ele é pecaminoso, o quanto o que ele fala não agrada, o quão errado e perdido ele está. Mesmo sendo um profeta de Deus no meio do povo, ele não é diferente de quem está perdido. Ele fala, né, a questão dos lábios impuros, né, às vezes pode ser uma fofoca, uma palavra torpe, né, um palavrão, a forma de falar. Isso é algo que me confronta muito, porque não na questão dos palavrões, mas o que eu falo, às vezes a forma de falar, não necessariamente a mensagem, mas a forma de entrega não é o ideal. Então no verso 7, ao confessar o pecado, acontece que ele quando ele fala, vem um serafim com uma tenaz, pega uma brasa viva no altar e põe na boca de Isaías. Então quando essa brasa toca, ele diz que, o relato diz que a sua boca, a sua iniquidade foi retirada. Ou seja, aquele pecado que o escravizava, que o prendia, que às vezes é um pecado até que a pessoa gosta de cometer, mesmo sabendo que é errado. Nesse momento de confronto com a presença de Deus, ele tira isso da boca. E quando a brasa toca na boca dele, o anjo cura essa iniquidade, tira o pecado dele. E depois, no verso 8, Deus diz, parece até de uma forma irônica ou retórica, né? Porque Isaías, que está ali diante dele,
E ele diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? E então Isaías dá um passo de fé, de coragem, que todos nós devemos fazer. Ele fala: envia-me a mim. Então eu vi 3 pontos aí, 3 etapas desse processo. Primeiro, confessar os pecados na presença de Deus, entender quem nós somos, o que nós fazemos, como nós falhamos, como nós precisamos melhorar, evoluir e entregar nossa vida diretamente para Deus. Depois disso, Deus começa a nos tratar. O pastor falou recentemente, tenho escutado um pastor, até um Martinello, falando recentemente de Deus nos tira da lama e depois o Espírito Santo vai tirando a lama da gente. E é nisso que acho que fala muito essa passagem. Na presença de Deus, Deus começa a nos limpar, nos confrontar, e aí vai mudando a nossa forma de entender as coisas. Então ele se arrepende. E aí Deus começa a limpar o pecado dele, tirar a iniquidade, libertar, porque ele confessou com a boca, na frente de Deus e dos anjos, que ele era um homem de lábios impuros. E no terceiro ponto, ele se coloca à disposição ao chamado de Deus. Então Deus mostra para ele o pecado, transforma e depois envia. É isso que eu tenho refletido sobre esse assunto. Nós temos que estar disponíveis a passar pelos processos, por mais difícil que eles sejam, por mais desafiador que às vezes sejam. Às vezes, na nossa caminhada, nas nossas lutas, nós pensamos que estamos sozinhos, que nós estamos, só nós passando por aquele problema, por aquela luta, por um luto às vezes, mas nós não estamos sozinhos. Da mesma forma que Deus nos limpa do pecado, Ele nos cura, nos transforma. E queria deixar uns pontos aqui para a gente refletir, né? É possível se tornar insensível aos pecados na presença de Deus? Não. Se você está realmente na presença de Deus, se você está realmente buscando a presença de Deus, você pode até pecar, mas nunca em paz. Isaías se tornou alguém perfeito porque viu Deus, porque viu a sua glória, o seu trono, os anjos. Não. Tanto não que ele confessou o pecado. E com certeza pecou outras vezes, né? Ninguém se torna 100% limpo. A transformação é um processo até que nós sejamos tornados plenos quando formos encontrar com Jesus no céu. Isaías esperou, mas Isaías esperou estar pronto para poder começar a caminhar, a falar, a buscar. Não. Ele foi do jeito dele, com as limitações dele, confiando que Deus ia capacitar. E esse, para mim, é um passo que mais tem me encorajado nessa passagem, porque esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. É uma vontade que eu tenho há muito tempo, há muitos meses ou anos, de falar publicamente, mostrando o meu rosto, falando para quem alcançar do amor de Deus, o quanto Ele nos muda, nos transforma, nos ama, como Ele é maravilhoso, como seguir a Ele não deixa às vezes a vida mais fácil, não fica tudo simples, mas Ele nos capacita, nos cuida de nós, e eu estar falando aqui agora já é um grande desafio, mais uma etapa que eu estou começando a vencer, porque eu entendo que não sou eu, mas é Ele através de mim. Os erros de edição, de luz, forma de falar, são os meus erros, mas se ficar alguma coisa de bom nesse vídeo, com certeza vem da parte dele. Então, se você concorda, se você entende, se você gostou, te abençoou de alguma forma esse vídeo, curta, compartilhe, ajude, aqui é o início de uma caminhada.
que, se for da vontade do Pai, vai seguir por muito tempo aí. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde as suas famílias, as suas casas. E se te abençoou, deixa um comentário aí para que a gente possa entender que está no caminho certo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.